Olá! Olha, se eu não estou perdida aqui no tempo, esse deve ser o nosso último G2 entrevista. E o assunto de hoje a gente vai falar sobre tributos. Aí você deve estar pensando, Glaucia, como você é chata, eu quero falar de ganhar dinheiro em 2023, porque você vai fechar o ano com esse assunto. Tem tudo a ver com ganhar dinheiro. Planejamento tributário tem muito a ver com você ser saudável, sustentável e ter mais sucesso em 2023. Então, bora lá falar sobre isso no nosso último programa do ano, G2 Entrevista, como você já sabe. É um programa patrocinado pela G2, uma consultoria de SAP Business One. Se você ainda não conhece o SAP Business One, tem um QR Code aqui aparecendo para você. Vou cantar uma musiquinha enquanto você tenta fazer a leitura aí. Mentira, não vou cantar. Meus filhos sempre pedem para, por favor, a mamãe não cantar. Não é o que eu faço de melhor. Não vou fazer isso com você, mas já dei uma enroladinha aqui, fez a sua leitura. Vai ter mais um monte de informação lá para você sobre a G2, sobre a solução e várias informações e conteúdos relevantes para o seu negócio. Fica aqui comigo que a gente já vai começar. Meu convidado de hoje, expert em impostos, é o Márcio Martins, sócio da Apter, uma consultoria empresarial com foco em soluções de consultoria tributária, governança corporativa, auditoria, assessoria em serviços totalmente baseados em tecnologia. Por isso que deu match aqui nessa parceria e é meu convidado para a gente falar desse assunto tão importante para o seu negócio. A primeira pergunta que o Márcio responde para a gente é como é que as empresas podem fazer para ter uma carga tributária justa e correta. E aí vocês vão perceber que ele vai emendar aí e falar um pouquinho de como a gente minimiza os riscos envolvidos aí no assunto tributário. Primeiramente, eu quero agradecer a Glaucia, né, nossa parceira aí, G2 aí da Apter, pelo convite aí, pela bate-papo aí, falando um pouco aí da área de tributária, área de tax, né. Eu sou o Márcio, sou um dos sócios aqui da Apter, né, sou um dos responsáveis pela área de tax, né. E aqui a ideia é que a gente falar um pouquinho aqui, né, do oportunidades e riscos, né, bem brevemente, né, porque quando a gente fala de tributos, né, no Brasil, eu brinco que a gente pode falar uma semana aqui sem parar e a gente vai chegar em muitas conclusões, né? Então, vou tentar ser breve aqui e dar algumas ideias aí, e aqui é a experiência um pouco nossa aí do dia a dia, né? Então, uma pergunta que se faz aqui, né? Como ter uma carga tributária justa, né? No Brasil é muito complexo, né? Porque eu sempre falo assim, o que está fora da lei, né? Se você fora da lei, se você paga um tributo menor do que a lei dispõe, você é um fora da lei. Mas se você paga um tributo maior do que a lei dispõe também, disciplina, você também é um fora da lei. Então, esse é o desafio nosso, né? Como a gente, né, paga o tributo de acordo com a lei. Aí você vai falar, o que é de acordo com a lei? Depende, né? Depende de quem olha, né? O fisco ele sempre tem um olhar restritivo, sempre um olhar de arrecadar mais, então ele vai interpretar a lei de uma forma que o contribuinte vai ter que pagar um tributo maior. E nós, como, né, contribuintes, e o papel aqui dos profissionais da área tributária é olhar e interpretar a lei de uma forma pró-contribuinte, né? E aí é onde a gente, né, tem aí os vários aspectos, né, dentro da legislação tributária, onde a gente pode ter sim oportunidades, né? Porque o olhar do fisco ele é um olhar arrecadador. Então a gente tem que olhar não só aquilo que o fisco entende daquela legislação específica, mas olharmos também, né, a jurisprudência, tanto administrativa, judicial, a doutrina, né? Então é nesse aspecto aqui que a gente recomenda, né, que as empresas, né, os gestores, os responsáveis, os administradores, né, os acionistas olham para a questão tributária. Agora, um ponto também, né, qual o risco de se fazer um planejamento tributário, né, ou como minimizar esse risco, né? Então, a gente sempre fala assim, uma coisa é o planejamento tributário, onde você olha a possibilidade, essas possibilidades que eu comentei aqui, de redução, assim, a possibilidade de olhar a legislação e ter uma visão mais pró-contribuinte, né? Então, dentro de um foco de otimizar, melhorar a carga tributária. Ao mesmo tempo,
nós sabemos que calcular hoje o tributo, né, ele é muito complexo. E aí a gente tem que falar assim, o que é calcular o tributo? Né? Calcular o tributo é a obrigação principal, né? Então, fui lá, pulei um determinado tributo e paguei. Então, isso é o pagar o tributo é a obrigação principal. Fora a obrigação principal, que é complexo, você chegar no que é o certo de pagar o tributo, hoje você tem também a obrigação acessória, que é informar para o fisco como você calcula aquele determinado tributo. Então, você tem hoje uma complexidade da obrigação principal, que é calcular e pagar o tributo, e você tem uma complexidade hoje maior ainda, que é a obrigação acessória, que você tem que explicar para o fisco como você calculou aquele tributo. Então, hoje, assim, a pergunta é como, né, o compliance da área tributária, né, como a gente minimizar esses riscos, né? Tem alguns fatores, né? Acho que passa por pessoas, né? Pessoas bem treinadas, né? Porque dependendo até o mais simples das operações da área tributária é complexa. Então, você tem que ter pessoas capacitadas, você tem que ter tecnologia, né? Hoje, sem tecnologia, a gente não consegue garantir uma qualidade na apuração do tributo e nas obrigações acessórias. Então, temos que ter time e tecnologia, tá? E, obviamente, né, dependendo da complexidade, dependendo da necessidade até, ou uma forma de governança até da empresa, você tem um terceiro, né, fazendo uma revisão daquilo que o time interno de uma empresa, por hipótese da área tributária, e a gente, às vezes, né, não é eu falo, né, contratar para fazer uma revisão, não é ela para ir lá eu falo que o compliance fazer a revisão não é para ir lá e apontar erros, às vezes é você mostrar que o que foi feito está correto, esse é o compliance, né? Então, as empresas aí não terem esse receio, às vezes, de contratar, ou quem fez lá a apuração, né, recebeu alguém para fazer uma revisão, isso é muito bem-vindo, né? Então, ninguém sabe tudo, né? A complexidade é muito grande, então, dependendo aí da operação e da volumetria de tributação, obrigação acessória, também é sempre recomendável aí uma revisão, né, por um terceiro, né? Então, é uma forma de você estar em compliance e minimizar risco, tá? Vou roubar um minutinho aqui da nossa conversa para te lembrar de se inscrever aqui no canal, seguir a G2 nas redes sociais, curtir esse bate-papo e compartilhar com os amigos. Lembrando que se você preferir o formato podcast, é só procurar por G2Cast na sua plataforma preferida. Legal, muito legal a explicação dele de obrigação principal e obrigação acessória. É muito comum a gente chegar nas empresas para fazer a implantação do ERP que a gente trabalha, o SAP Business One, e os próprios colaboradores não saberem exatamente quais são os impostos da empresa, o que tem naquela nota fiscal ali que ele fatura, né, qual é a composição. Então, é importante a gente que todo mundo conheça o assunto e esteja muito claro para a empresa, né? Agora eu faço uma pergunta que ele responde para a gente aqui, fala um pouco de recuperação de crédito, que é um assunto muito bacana, e também de quanto em quanto tempo você deve revisitar esse assunto e rever o seu plano. Fica ligado aí, que é uma dica bem bacana. Então eu pergunto, Márcio, onde estão as melhores oportunidades em gestão tributária e como são feitas as análises das oportunidades? Isso é muito abrangente, né? O que eu posso dizer aqui com experiência, né? Fazendo trabalhos aí de recuperação de crédito, planejamento. Eu falo que a recuperação de crédito, você olha o passado, né, os últimos 5 anos, e vê se tem alguma coisa lá que, ou por erro, ou por critério, não se apropriou, e ele consegue trazer isso para o presente. E o planejamento, olhar para o futuro, né? Como que hoje eu estou dentro de uma estrutura, eu consigo, de alguma forma, melhorar essa estrutura e que eu vou ter uma carga tributária menor olhando para frente. Óbvio que quando se fala planejamento tributário, né, você está olhando elisão fiscal, né, não é tem que entender a legislação, fazer aquilo que a lei permite, dentro daquele conceito que eu falei, né, o que é interpretar a lei.
Mas essa experiência, Lu, sempre tem algo para ser melhorado. Então vale a pena, assim, eu falei aqui, né, às vezes ter um terceiro para olhar o compliance, né, ver se aquilo que foi feito está adequado, mas também vale a pena fazer essa reflexão de contratar, né, de avaliar um terceiro, né, alguém para olhar o planejamento também, porque a complexidade, como vem comentando aqui, ela é muito grande, né? Então, sempre existe aí possibilidades, né? Ou do passado, ou do futuro, de aprimorar a carga tributária. E como fazer isso, né? É um conjunto, né? Você tem que, né, olhar, eu falo assim, o que serve para uma operação, um planejamento que serve para uma operação não necessariamente vai servir para outra operação. Eu acho que o primeiro ponto é entender a operação da empresa. Na hora que você entende a operação, você vai para a questão tributária e vê se tem formas ali de redução, né? Então, acho que a dica é essa, né? No mundo tributário, as coisas são vivas, né? Então, se eu fiz um trabalho para olhar minha carga tributária e já faz 2 anos, faz sentido rever, porque 2 anos, quando a gente pensa em tributo no Brasil, é uma eternidade. Então, a legislação ela muda muito, a jurisprudência muda, então é recomendável, né, a gente estar olhando para isso, porque um dos principais custos da empresa é o custo tributário, né? Ok, obrigado aí, Glaucia, pelo espaço, agradecendo aqui em nome da Apter, nossa parceria também, e ficamos aqui à disposição aí para o próximo bate-papo. Um abraço. Muito bem, e assim a gente encerra nosso último G2 Entrevista do ano. Obrigada a você que acompanhou o programa, pelos feedbacks. Chegam todos para mim, viu? A gente adora quando vai no cliente, o cliente fala que assiste, qual que gosta mais. Agradeço imensamente. Aproveito para desejar um ótimo Natal, Réveillon, um 2023 de muito sucesso, saúde, amor para você, para a família, todos os seus colaboradores. E não se esqueça, toda sexta-feira a gente tem conteúdo novo por aqui pelo canal. Então, tem People Stuff com Bruna Sullivan, que tem conteúdos interessantíssimos, focado em pessoas, carreira, não deixa de acompanhar. Tem também o Inside Business One com o Renan Felipe, super expert, didático, e ele te mostra tudo do produto SAP Business One. Tem também Tech Trends, que traz as tendências do mercado, com um convidado especial, sempre em todos os programas de Tech Trends. E o G2 Entrevista que volta no ano que vem. Muito obrigada, grande beijo, até! Se esse microfone não estiver passando, essa buzina, para. Vamos lá. Não, é fantástico, né? Se você não ouviu essa buzina, Marcelão, meu Deus. De novo. Deu uma gaguejada no final, mas acho que foi, né, Chuchu? Acho que eu vou fazer mais uma. Tá aparecendo meu gato aqui? Você quer ver? Vai ser com gato ou sem gato? Vamos ver se você vai ficar bem bonito. Não, vai ficar mostrando a bunda.